Ah, não, isso aqui foi difícil. Essa é simples. Eu vou dizer para pegarem uma parte do vosso corpo e vocês pegam. Isso indica que os nossos olhos mandam mais do que o nosso cérebro. E que nós continuamos crianças apesar de crescer. Vamos só, estão prontos? Agora, peguem na cabeça. Peguem no peito. Na pata. Pois, isso é só para tirarmos um pouquinho. Estamos com muito tempo de pé. E prontos. Ser o último, estão a ser muito sacrificados. Não era para ser assim, mas infelizmente está a ser. Vamos então ver se não roubamos mais tempo, porque já fomos mesmo boicotados. Mas assim, como vocês viram, os meus companheiros aqui na preleção que me antecederam já falaram quase tudo sobre a participação e a necessidade. Eu sou... Pronto, as minhas companheiras na preleção que me antecederam falaram de quase tudo sobre participação e a necessidade de participação. Acho que eu vou desviar um pouquinho o foco para tentar entender por que é um desafio participarmos, por que nós temos que lutar para participar. Afinal, nós estamos a viver em sociedade, nos precisamos, né? Ninguém vive sozinho. Mesmo os governantes precisam de nós para legitimá-los, né? Precisam que a gente vá lá votar. Mas ainda assim, os espaços públicos, os espaços de cidadania e o exercício de direitos civis e políticos vai se fechando cada vez mais. E hoje, e este momento estamos aqui a ter, é o maior exemplo que se pode citar. Por que é um desafio? Vamos então tentar recuar um pouquinho. Mas antes de recuar mesmo, disse que para se resolver um problema é preciso que ele seja primeiro entendido, é preciso primeiro compreender e conhecer o problema. Só assim que nós teremos ferramentas para o resolver. Eu acho que na participação também é necessário que se faça isso. Primeiro precisamos entender o que é participar ou por que nós vamos participar. E depois assim estarão as portas abertas para a nossa participação. Juventude, cidadania, ou juventude e o exercício de cidadania é o tema que me foi indigitado para apresentar. Juventude e cidadania, como e onde participar? Nós somos jovens e aqui já estamos a fazer uma participação de exercício de cidadania. Mas agora, como isso deve se processar? Será que basta vir aqui, basta estarmos aqui em pé, basta convocarmos uma reunião, basta fazermos manifestações? E por que é importante? Quando nós já estamos no espaço do exercício da cidadania, porque dizem assim os entendidos que ninguém nasce cidadão, é a educação que nos torna cidadãos. Porque a educação é o principal aliado que nós temos, que nos ajuda, através daquela inclinação natural que nós temos de viver em comunidade e em sociedade. A educação vem dar-nos um empurrão que acaba por nos tornar cidadãos. Por quê? Porque o exercício de cidadania tem sido definido como sendo um entendimento. Quando nós temos consciência de que temos direitos, temos deveres, temos direitos e obrigações, e quando nós sabemos ou então exigimos que esses direitos sejam praticados, que esses deveres sejam exercidos, aí estaremos diante da cidadania. E sendo assim, e como qualquer outro aspecto da nossa vida em sociedade, estaremos diante de um processo, eu não estou em erro. Cidadania, exercício de cidadania, é um processo que começou desde que nós somos praticamente sociais, desde que nós somos seres humanos, desde que nós sentimos que viver sozinho não funciona, é preciso dos outros. Então estamos diante de um processo. E as coisas que envolvem processos é que é conhecimento, um conhecimento continuado, um conhecimento apurado. E hoje, em pleno século XXI, nós ainda continuamos a ter o projeto de exercício de cidadania inacabado. Por quê? Porque temos que continuar a construí-lo. Porque à medida que nós avançamos, novas necessidades vão surgindo, novas configurações do nosso mundo vão sendo feitas. Então é preciso nós irmos também atualizando a nossa inserção na sociedade e como vamos exercer e exigir os nossos direitos. Quando nós falamos que isso começou desde os primórdios, quais são os primórdios? Talvez comecemos desde as primeiras comunidades africanas. Desde essas primeiras comunidades até o estabelecimento dos primeiros estados e depois das primeiras civilizações mundiais aqui em África, sempre se colocou uma necessidade. Eu estou a chamar essa necessidade de gestão da confluência de interesses.
O que virá a ser isso, necessidade da gestão da confluência de interesses? Quando nós, falo como seres humanos, que não estive lá, vivíamos em cavernas, para sobreviver bastava caçar ou recolher frutos ou gravetos. Mas a partir do momento em que o homem decidiu, como estive a dizer anteriormente, que agora é o momento de se aliar a outros, então começou a enfrentar o cruzamento de interesses. A partir do momento em que eu me junto consigo, eu tenho necessidades e tu também tens necessidades. As tuas podem diferir das minhas. E é preciso então que haja uma ponte para gerir essa confluência de interesses. Para quê? Para que não haja exclusão, né? Para que não haja aproveitamento, para que não hajam atropelos, porque nós somos diferentes. Nas comunidades africanas e entre os africanos, isso foi estabelecido e sintetizado num princípio que tem sido muito repetido, né? O Ngamuntu, Ngabantu, a essência da filosofia Ubuntu. Este princípio diz que eu sou porque nós somos. Eu não existo por mim mesmo. A minha existência depende de preservar a tua existência. Colocado isso então, a tua satisfação, a satisfação das tuas necessidades será a satisfação das minhas, e a satisfação das minhas deve ser também a satisfação das tuas. Mas o que vem acontecendo é o quê? Depois que o arranjo social dos africanos, ou seja, qualquer outro povo, começou a distribuir, ou seja, o mundo começou a se tornar cada vez mais extenso e a população humana foi aumentando, cada um foi assimilando este princípio do Ubuntu de uma forma peculiar. E a forma de alcançar e realizar o Ubuntu foi de acordo às necessidades imediatas, de acordo com o que o meio oferecia e de acordo com o avanço da sociedade. Hoje, quando olhamos para o nosso mundo, parece que há alguma crise, né? Porque há em contradição um constante acentuar do egocentrismo, né? Os religiosos como Teixeira diriam aqui que os homens têm se tornado mais amantes de si mesmos. Não é esse Teixeira, em 2 Timóteo 3:2, só para tentar fazer. Então, os homens vão cada vez mais se especializando naquilo que eu estou a chamar de astúcia e na busca do interesse pessoal. O interesse coletivo está cada vez a ser uma voz morta, que é só mencionado nos discursos, mas na prática estamos cada vez mais a ir longe disso, né? E as técnicas para a astúcia e a busca do interesse pessoal, sacrificando o interesse coletivo, têm sido aprimoradas de uma forma tão espetacular, tão estupenda, que por nós mesmos só não conseguimos perceber que isso está acontecendo. Eu tenho 2 exemplos básicos. O primeiro deles tem a ver com as denúncias de Edward Snowden. Eu, falando em meu nome pessoal, nunca imaginei que havia num país, no planeta Terra, um sistema de controle para cada um de nós. Até o Snowden denunciar isso. Acho que não precisamos discutir a necessidade ou a desnecessidade desse sistema. Humanamente falando, não se aplica, porque nós não sabemos quais são os dados que são recolhidos e por que são recolhidos, né? O outro exemplo vem de um filme de animação. Não sei se vocês já viram o Rango. Este filme de animação conta a história de um lagarto que os incidentes da vida acabam por lhe tornar o herói que ele sempre quis ser. Mas eu destaquei um excerto que eu queria muito que víssemos, se tivéssemos o projetor, mas infelizmente não temos essas condições. Este excerto, o filme é de 107 minutos e só tem 7. Neste excerto nós vemos uma comunidade assolada por uma extrema seca, carência d'água, e os principais líderes dessa comunidade, astutos de primeira, incrivelmente abusam da pouca água que há, deitando inclusivamente no deserto. Numa cena que captou muito a minha atenção, o Rango, depois de uma confusão muito grande, as pessoas começaram a fazer manifestação porque souberam que só tinham mais 2 ou 3 dias de água, de reserva de água para toda a comunidade. Então a população enfurecida foi invadir o banco d'água e o Rango entra como xerife para acalmar o povo. Nesta cena, ele consegue beber 3 copos de água diante de uma população sedenta e enfurecida e deita parte da água sem o povo perceber. E no fim, diz que eu estou aqui e a minha principal missão é proteger a nossa água, para que ela nunca nos falte. E o povo aplaudiu.
Eles não beberam, ele bebeu 3 copos e deitou água. E ainda fez-se crer ao povo que tudo aquilo era feito nos seus melhores interesses. Então, essa visão que é transmitida nesse filme de animação acontece no nosso mundo real. Por quê? Porque nós nos estratificamos muito, né? Nós nos segmentamos muito, criamos as elites e criamos alguns privilégios descomedidos que não se justificam, que se baseiam nesta lei básica: exploração do homem para o homem. E nós vivemos num mundo onde as nossas necessidades tendem a ser infinitas e os recursos para satisfazer essas necessidades são limitados e finitos. Isso devia nos fazer pensar, mas infelizmente ainda resistimos. E é nesse contexto onde nós somos chamados a participar. Começamos agora a entender mais ou menos porque que é difícil. Porque gerir interesses, quando há egocentrismo e quando há vontade de domínio, torna as coisas muito mais complicadas, né? Mas é nesse contexto onde nós somos chamados para participar. E por quê? Porque com o advento do Estado de Direito, conforme diz aqui um professor brasileiro, Madrigal, passou a haver uma demanda objetiva para uma administração pública honesta, transparente e democrática, onde os cidadãos se sintam representados e livres de facto. Hoje, este é o cenário. Mas qual é o quadro? Acho que vocês podem ajudar. O quadro diz-nos que há uma constante guerra. Como nós temos que gerir a confluência de interesses, não dá para fazermos todos. Precisamos destacar algumas pessoas que vão gerir por nós o que é de todos nós, né? Chamei isso de pequena minoria. E depois tem a vasta maioria, que somos nós, que de tempos em tempos delegamos poder a essas pessoas para gerir aquilo que é nosso. Mas esse arranjo tem se mostrado ser uma constante guerra e uma constante luta. Por quê? Porque esta minoria, como são humanos com necessidades, e às vezes, como o rango, sabendo que era xerife, estava diante da água, podia beber e as pessoas não iam perceber, eles também vão cometendo alguns excessos. E alguns deles, estarmos aqui em pé, quando devemos estar dentro aí sentados, sem necessidade. Era só para discutir mesmo o que estamos aqui a fazer agora, né? Este controle, assim, dessa maneira, começa a atingir a nossa participação e o nosso exercício de cidadania, né? A minoria desencoraja a participação enérgica para se impor essa administração que nós estamos a chamar, nós não, o professor brasileiro, de administração pública honesta, transparente e democrática. A pequena minoria muitas vezes distorce a função social da educação para que a educação produza cegueira e obediência e ignorância, né? Tu podes passar para a escola, mas tu não és preparado para pensar criticamente. Tu és altamente formado, mas és altamente debilitado também. Esta pequena minoria pejora e estigmatiza expressões libertárias. Quais são algumas delas? Desobediência, dá medo de falar isso. Rebelião, eu sou rebelde. Eu sou rebelde, não faça isso, né? Revolução, liberdade, insurreição, golpe de Estado. Isso até pior, né? Poxa, é já crime, então vamos voltar a falar. Mas é assim, em nenhum Estado social, em nenhum Estado onde as coisas correm bem, alguém vai dar golpe de Estado. Não tem como, porque alguma coisa não vai bem. Mas exatamente essas coisas são desencorajadas. Primeiro porque não são boas, pela experiência que a história registra, algumas dessas coisas não são boas, porque força com força, o capim é que sofre, né? São os elefantes, depois o capim é que sofre. A pequena minoria vive, às vezes, a promover a futilidade e a adoração daquilo que é banal. E eu falo-vos da mídia. A mídia não tem só coisas más, mas ela foi desenhada para facilitar a produção da nossa ignorância, né? Por isso, reduzam um pouquinho o tempo aí a mídia. Mais palmas para o Mazahan.